E a gente vai falar hoje sobre Agar. E o tema é, a gente usa muito isso, né? Aí eu tô passando, irmão, tudo bem? Aí eu tô no deserto. Você já falou isso? Ou já ouviu alguém falar isso? Já ouvi. Tô no deserto, tô na prova, tô no deserto. E aqui hoje a gente vai falar sobre essa mulher que verdadeiramente ela estava no deserto. E o tema da mensagem de hoje é resposta no deserto. Nós não estamos no deserto físico, mas existem alguns momentos das nossas vidas que nós nos sentimos em meio a um deserto, onde nós não conseguimos enxergar nenhuma saída. E a gente vai falar hoje sobre essa mulher, sobre a vida de Agar, uma mulher que teve uma vida marcada por lutas, algumas fugas, sofrimento, abandono, humilhação. Mas em toda essa situação, nós podemos ver a superação dessa mulher e a providência de Deus na vida dela e na vida do seu filho. Então é sobre isso que a gente vai falar. Abra lá em Gênesis, capítulo 16. Nós vamos ler bastante o capítulo 16, depois a gente vai para o 21. Nós vamos ler, deixa eu ver aqui, vamos ler o versículo, a partir do versículo 7. Diz assim, vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler a partir do versículo do 3. Então, aqui está ainda o nome de Sara antigo, né? Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e a ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora, por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que faz a mim. Eu te dei minha serva para que a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julga-me, Senhor, entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Até aqui, depois a gente continua. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, porque a tua presença é real em nós, neste lugar, e que o Senhor continue conosco, Senhor, que eu diminua neste lugar, mas que o teu Espírito Santo cresça de forma sobrenatural, a falar conosco nesta noite. Assim como o Senhor ministrou ao meu coração, no momento em que a mensagem foi dada a mim pelo Espírito, Senhor, que esta mesma mensagem, que o mesmo Espírito que falou ao meu coração venha falar com cada um nesta noite. E que venha produzir o fruto para o qual o Senhor quer que venha sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa achar nos nossos corações terra boa, fértil, para que esta semente, aqui a tua palavra, seja semeada e que nós possamos colher os frutos, Pai. Fala conosco. Tira todo o cansaço, toda a distração, toda a preocupação, toda a ansiedade. Nós levamos os nossos pensamentos cativos em obediência a Ti, Senhor Jesus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações e que nada venha a ser roubado das nossas vidas. Assim eu te peço em nome de Jesus. Então, queridos, nós lemos aqui, que a gente conhece já um pouquinho a história. Sara não podia ter filhos. E naquela época era permitido, e era muito comum, essa questão da bigamia, né? Era comum o homem ter mais de uma mulher, naquela época. Tá? Agora não pode mais. Mas, como Sara não podia ter filhos, se bem que alguns levam até hoje isso, né? Mas não é de Deus, não. Mas como Sara não podia ter filhos, e isso começou a angustiá-la, ao ponto de falar, a gente não vai ter herdeiros. E aí ela falou, olha, então toma minha serva. E vamos pensar que Agar deveria ser uma mulher bonita, que diz que ela era egípcia. E aí o que aconteceu? Ela engravidou. E aí ela engravidou, né, ela começou a se achar. Ela esqueceu da postura que ela estava, que era uma escrava, mas ela começou a humilhar Sara.
Aí Sara vai lá e fala para Abraão, ó, tá acontecendo, né? Tá estranho. Aí eu acho que Abraão falou, como muitos homens, né? Vocês não sabem o que pedem, vocês não sabem o que querem. Eu estava quietinho, você veio e falou para ficar com ela, agora você está reclamando. Ele falou, faz o que você quiser. E aqui diz que ela fugiu grávida. Então, a primeira situação que a gente vê de Agar é quando ela foge. E no versículo que nós lemos aqui, versículo 7, diz que um anjo do Senhor achou. Vamos ler novamente. Tendo achado, o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Zur, disse-lhe, Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fuge da presença de Sara, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para sua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Olha só, ela fugiu grávida. E aqui a gente já começa a entender o plano de Deus. Porque uma mulher grávida num deserto, poderia muito bem ela perder esse filho. Mas a gente começa a entender, queridos, que Deus, mesmo que muitos nos desprezem, ou que em algumas situações nós nos sentimos humilhados, o Senhor, Ele contempla as nossas vidas. Ele olha para nós, para as nossas situações. Ela fugiu. Ela não aguentou aquela situação e ela fugiu. E Deus falou com ela através do anjo. Deus mandou um anjo. E o anjo falou, para onde você vai? Aí ela falou, eu estou fugindo. E o que o anjo fez? O anjo falou assim, então volta para a sua terra. Volta para a sua senhora e humilha-se. Para a gente entender que para eu ter a bênção, para eu alcançar a promessa na minha vida, eu não posso ter ressentimento no meu coração. Nós vamos ver aqui que ela voltou. Ah, mas o que é se humilhar? Em algumas situações, se humilhar é você chegar até a pessoa que te magoou e falar para ela, olha, eu te perdoo, mesmo você tendo razão. Isso pode gerar em você um sentimento de humilhação, mas eu não fiz nada, eu que sofri o dano, eu que fui maltratada, eu tenho que chegar diante dessa pessoa? Sim, foi o que ela fez. Ela voltou. Vamos continuar lendo. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por muito numerosas não será contada. E lá em Tiago 4:10 diz assim, humilhai-vos perante a presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então a gente tem que entender, queridos, para que a promessa venha sobre as nossas vidas, é a promessa que o anjo começa a falar para ela já. Só que ele diz para ela, volta e humilha-se. Ela poderia ter sido teimosa e não ter voltado, mas ela voltou. Vamos continuar. Versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebestes e dará à luz um filho, em quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O Senhor tem te socorrido nas suas aflições? Amém? O Senhor sempre tem sido o meu socorro nas horas da minha angústia. No momento onde eu não sei mais o que fazer, que caminho tomar, o que pensar, eu posso sentir a presença do Senhor. E foi isso que ela sentiu, naquele momento, sozinha, grávida, num deserto, passando essa situação com a sua senhora. Ela recebe a visita do anjo do Senhor, e aquela aflição que estava sobre a vida dela, então, cessa naquele momento. É assim com quem serve ao Senhor. Nós nos sentimos, sim, aflitos, abatidos às vezes, desanimados, mas nós não permanecemos, porque nós cremos num Deus que nos livra da nossa aflição. E aí, o que aconteceu? Ela voltou então, e alguns
Anos se passaram. Vamos lá agora para o versículo do capítulo 21. Vamos seguir um pouquinho. Então, depois, nesse meio tempo, queridos, o que acontece? Abraão recebe a visita dos anjos, falando que Sara vai ter um filho. E ele revela que não vai ser Ismael o dono da promessa. Não vai ser ele o herdeiro. Então, as coisas começaram a mudar novamente. O que acontece é que eles começaram... O anjo vai falar para Sara, a gente já conhece a história, o Davi já pregou sobre isso. Ela começa a dar risada porque ela não acredita. Mas acontece, ela fica grávida. E aí Isaac nasce e os dois começam a conviver juntos. E quando eles tinham, depois de 15 anos, Ismael já era um adolescente. E quando ele estava brincando com Isaac, ele começou a zombar de Isaac. E quem viu? A Sara. Aí a Sara ficou brava. Vamos lá, vamos ver. 21:14. Vamos ver um pouquinho antes. Vamos ler o 8, para a gente entender o contexto todo. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vai imaginando o cenário. Era um dia de festa. Era um dia, naquela época, quando o menino se desmamava, né, passava dessa fase, era oferecida uma festa. Então diz aqui que era um momento de festa, um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Claro, ele era pai, ele tinha um sentimento por Abraão. Sara não tinha nenhum, mas ele tinha. Disse-lhe, porém, Deus a Abraão. Abraão foi falar com Deus, falou: e agora, né? Como vai ser esse negócio, Deus? Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. A promessa estava sobre a vida de Isaac, porque ele foi o filho da promessa, do milagre, né? Não foi o jeitinho que Sara quis dar. Então, a promessa estava sobre a vida de Isaac. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Isso deve ter acalmado o coração de Abraão, quando Deus falou: fique tranquilo, eu vou sustentar a vida dele, eu vou cuidar dele. E aí, acho que Sara não estava esperando esse momento acontecer. Sara não, Agar não estava esperando esse momento. Isso aconteceu de madrugada, não foi um momento muito legal, foi de madrugada. Diz aqui no versículo 14: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou ouro. É isso? Não. O que ele deu para ele? Pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Olha só, de madrugada, Abraão chega e fala para Agar: olha, já era, a casa caiu, não dá mais para vocês ficarem aqui. Meu filho, vai ser difícil, mas você não pode mais ficar aqui. E ele tinha muitos bens, mas aqui não diz que ele deu ouro, não deu nenhum gado, não deu nada. Deu um pedaço de pão e um pouquinho de água e falou tchau. E novamente Agar se vê no deserto, novamente desesperada, angustiada, sem saber o que fazer, sem saber a direção que tomar da sua vida com uma criança. Novamente ela se vê na mesma situação. Vamos continuar.
para a gente entender o desespero dela. Versículo 15: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos, e afastou-se, e foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Quantas vezes, mães, pais, nós choramos por algumas situações com os nossos filhos? Né? A gente se identifica. Eu me identifico. Eu tenho vivido alguns momentos difíceis com Davi. E teve um dia que eu sentei para conversar com ele, e eu falei: filho, eu estou aqui para te ajudar, mas você precisa fazer a sua parte. E ele falou: mãe, eu quero ser uma pessoa melhor. E eu vi que isso era um desejo muito do coração dele. E ele chorou e eu chorei, e eu falei: filho, a gente vai conseguir. E eu fiquei me imaginando nessa situação ali de Agar, que ela não conseguiu ver o sofrimento daquele menino. Ela se afastou porque já não tinha mais água, não tinha mais pão. Ela se afastou, ela falou: não vou suportar ver o meu filho morrer. E aqui diz que ela começou a clamar, diz que ela levantou a voz e chorou. Ela não tinha mais o que fazer. Aos olhos carnais, aos olhos humanos. E é nessas situações, queridos, que a gente acha que está tudo acabado, que já não há mais saída, que Deus envia a providência e fala conosco. Por isso que a mensagem diz: resposta no deserto. E naquele momento em que ela se afastou, deixou o filho e ela começou a chorar, algo aconteceu na vida dela. Vamos ver juntos. Deus, porém, ouviu a voz do menino. O anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas. Porque Deus ouviu a voz do menino. Daí é onde está. Ergue-te, levanta. O rapaz segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha que a providência vem, queridos. Por isso que o versículo diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando nós choramos, a palavra do Senhor diz que Ele guarda. O meu pote deve ter bastante lágrimas. Mas nós servimos um Deus que recolhe cada lágrima que cai no momento em que você está sofrendo, que você está angustiada. Aqui diz que no momento de choro, Deus ouviu a aflição daquela mulher e Ele mandou um anjo. E Ele diz: por que você está temendo? Não temas. Eu farei, levanta. Ele diz para ela: ó, levanta, pega a mão desse moço, porque esse não vai ser o teu fim. Ela já estava conformada. Ela já falou: agora já acabou. Ele vai morrer, depois eu morro e pronto. E aí vem um anjo e diz: não temas. E nessa noite o Senhor fala com você também: não temas a nenhuma situação sobre a sua vida. Porque nós servimos um Deus que no meio de uma situação tão adversa Ele envia o socorro. Ele não nos deixa lá no deserto perecer, porque Ele nos ama. E Ele transforma, Ele tem o poder de transformar maldição em bênção. É isso que aconteceu na vida deste menino. A promessa mais uma vez se confirma. Ele diz: eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. A providência já estava ali, mas a angústia, o desespero, o sofrimento, as dores do passado, de voltar a viver a mesma situação de quando ela estava gerando Ismael, veio sobre a vida dela. Ela não conseguiu enxergar,
Mas quando o anjo aparece e fala, levanta, esse não é o seu fim, a esperança então volta a renascer sobre a vida daquela mulher. E aqui diz que ela abriu os olhos e ela vê diante dela um poço de água. E ela então vai àquele poço, ela pega a água e dá para o seu filho. Deus está com o rapaz que cresceu. 20. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Deus mudou a sentença que estava sobre a vida daquela mulher. E eu quero ver algumas coisas que a gente pode tirar de lição, né, sobre nós. É que Deus, a última resposta, querido, sempre vai ser de Deus. Sempre. Ela achou que já estava decretada a sua ruína. Já não havia mais solução sobre a vida dela. Mas a última resposta vem de Deus. Não importa se alguém diz, você não vai conseguir. Não importa se o médico diz, olha, você tem uma enfermidade. Não importa se as pessoas dizem, você não vai conseguir porque você não tem capacidade. A última resposta vem de Deus. Deus mudou aquela situação. E assim Ele faz nas nossas vidas. Deus, Ele faz, assim como Ele fez com Agar, Ele sacia as nossas necessidades. Ela tinha uma necessidade física de beber água. E nós temos necessidades emocionais, espirituais, e que Deus assim nos faz. É Ele que sacia as nossas necessidades. E eu gosto muito desse versículo, e eu desse capítulo, que gostaria que você abrisse, lá em Isaías 41, versículo do 17 ao 20. Promessa sobre as nossas vidas. Promessa que Agar viveu. Diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Vira aí para o seu irmão e diz: Deus não te desampara. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Ele é a nossa providência. Ele faz brotar mananciais em meio a desertos. Foi isso que aconteceu com a vida de Agar. De onde ela achou que não viria, a solução veio. Porque nós só vemos um Deus que para Ele tudo é possível. Não tem prazer, o Senhor não tem prazer em nos ver em meio ao sofrimento. Ele vem ao nosso encontro, porque Ele nos ama. O Senhor derrota os teus medos e inimigos, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Ele disse para ela: não temas. E aqui a gente vê que Deus restaurou os sonhos daquela mulher. Ele restaurou os sonhos. Talvez ela tenha gerado muitas expectativas em relação a Ismael, achando que ele seria o herdeiro, achando que ele seria amado. Não poderia ser, porque a promessa estava sobre o filho do milagre. Mas Deus não desampara, queridos. Não desamparou aquela mulher. Ela viveu sim aquilo que Deus tinha para a vida dela. E eu quero terminar lendo com vocês Isaías 61, 3. Que foi o que aconteceu com aquela mulher.
mudou a sorte, mudou o humor, mudou toda a situação que havia sobre a vida dela. E Isaías 61:3 diz: óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Vestes de alegria. Deus quer tirar toda a cinza, toda a aflição, toda a angústia, e Ele quer te vestir de óleo de alegria. Prantos, ao invés de prantos, vestes de louvor. Tem uma canção da que fala. Esse é o nosso Deus, querido. É isso que nós vemos na vida de Agar. A cinza, as situações que eram fortes sobre a vida dela, se transformam. Nós lemos aqui no final que ele se casa, que ele se torna um grande flecheiro. Com certeza, se tornando um grande flecheiro, ele foi um grande guerreiro. E Deus não o desamparou. E assim será conosco também. Deus não nos desampara. No meio do deserto que você possa estar passando, em qualquer outra situação, Deus, Ele é contigo. E Ele tem poder para mudar toda e qualquer sentença que possa existir sobre a tua vida. Porque a última palavra vem dEle. Porque pelo poder da palavra tudo se fez. E foi pelo poder da palavra do Senhor. Não pelo poder da palavra do homem. Então, guarde isso no teu coração. Lembre-se que o deserto é um lugar de aprendizado. E a gente vê isso em várias passagens na Bíblia. Nós vemos que os profetas passaram um tempo. Elias esteve no deserto e foi sustentado pelos corvos. Jesus passou pelo deserto. Mas todas as pessoas que passaram pelo deserto, elas foram ali trabalhadas no seu caráter, na sua intimidade com Deus, e elas foram vencedoras. Então, se você estiver passando uma situação em que você se sente no deserto, se alegre, porque a providência vai vir. Se alegre porque você não está sozinho. Se alegre porque a última palavra do Senhor. Não temas, porque Ele faz nova todas as coisas. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. Esse é o Deus que intercede por nós. Que todos podem te faltar, mas Ele não falta. Tem momentos em que a gente gostaria de ter alguém do nosso lado e que a gente não tem, não é? Mas alguém físico, mas saiba que o Senhor, Ele está ao seu lado. Ele está ali, contemplando a tua vida, pronto para te abençoar, pronto para que a promessa seja realizada na tua vida.